Se o Brasil parar, seu dinheiro some. Não some do banco, mas some do seu dia a dia. Some do que você consegue comprar, do que você consegue pagar, do que você consegue manter e o mais perigoso. Isso pode acontecer muito mais rápido do que você imagina. Em poucos dias, talvez em horas. Agora pensa no seguinte cenário. Você acorda de manhã, pega o celular, abre o aplicativo do banco. O saldo está lá. Tudo parece normal. Mas quando você sai de casa, a realidade começa a mudar. Filas nos postos, carros parados, pessoas tentando abastecer e ninguém sabe ao certo quanto tempo ainda tem combustível. No começo, parece só mais um problema temporário, algo que vai se resolver, algo que sempre se resolve. Mas dessa vez, o sistema começa a dar sinais diferentes. Agora, presta atenção nisso. O Brasil não depende só de dinheiro, depende de movimento, depende de transporte, depende de fluxo constante, caminhões cruzando estradas todos os dias, combustível abastecendo cidades inteiras, produtos viajando milhares de quilômetros. Tudo isso precisa funcionar, sem parar, porque se parar, tudo começa a travar, e trava rápido. Primeiro, os postos de gasolina. Filas começam a crescer. Pessoas entram em alerta. Alguns começam a abastecer mais do que precisam. Outros tentam garantir o máximo possível. E isso cria um efeito imediato. O combustível acaba mais rápido. E quando acaba, o problema deixa de ser individual e vira coletivo. Agora o transporte começa a falhar. Aplicativos param, entregas atrasam, serviços começam a ser cancelados. E isso é só o começo, porque o próximo impacto vem logo depois. Os supermercados, as prateleiras começam cheias, mas aos poucos alguns produtos desaparecem. Não porque acabou no país, mas porque não chegou, porque ficou parado no caminho, porque o sistema travou. E quando o sistema trava, o tempo começa a jogar contra. Agora imagina isso acontecendo por dias, sem reposição, sem previsão clara, sem solução imediata. As pessoas percebem e reagem, compram mais, estocam, correm, e isso acelera tudo, o que levaria dias. Começa a acontecer em horas. Produtos somem, preços sobem, e o dinheiro começa a perder valor, porque dinheiro só funciona quando o sistema funciona. Agora, pensa nisso com calma. Você tem dinheiro, mas não encontra produto. Você tem saldo, mas não consegue abastecer. Você tem renda, mas não consegue manter sua rotina. E isso muda tudo, porque o problema não é só falta, é perda de controle. E quando as pessoas sentem que estão perdendo o controle, elas mudam completamente o comportamento. Começam a agir por instinto, por medo, por urgência. E isso transforma o cenário. O que era um problema logístico vira um problema de comportamento. E isso acelera o colapso. Agora entra um ponto ainda mais crítico: o tempo. Porque quanto mais tempo o sistema fica parado, mais difícil fica de recuperar. Os atrasos se acumulam, os impactos se somam. E o efeito deixa de ser pontual e passa a ser estrutural. Agora, o país inteiro começa a sentir, empresas, pessoas, serviços, tudo. E isso tudo começou com uma coisa simples: o movimento parando. E é por isso que a pergunta não é mais "isso pode acontecer". A pergunta é: se isso continuar, quanto tempo até você sentir? Porque quando chega até você, já não é mais notícia, já é realidade. E quando vira realidade, não dá tempo de se preparar, só dá tempo de reagir. E muitas vezes, tarde demais. Agora, vamos entender o que realmente acontece. Quando o Brasil começa a travar de verdade, porque o problema não é só combustível. Isso é só o começo. O verdadeiro impacto vem depois, porque tudo no país depende de uma coisa: movimento. E quando esse movimento falha, a cadeia inteira começa a quebrar. Agora pensa no seguinte: um caminhão não entrega. Parece simples, mas
não é porque esse caminhão estava levando comida, ou medicamento, ou matéria-prima, ou combustível. Agora esse produto não chega, a empresa não recebe, a produção não acontece e o problema se espalha de forma silenciosa no começo, mas cada vez mais forte. Agora multiplica isso por milhares, depois por milhões. Caminhões parados, rodovias travadas, centros de distribuição vazios. E aí o sistema começa a sentir de verdade. Supermercados começam a limitar produtos, farmácias começam a ter falta, indústrias começam a desacelerar. E o impacto deixa de ser pontual e passa a ser generalizado. Agora entra um ponto que muita gente ignora: o tempo, porque no início ainda existe estoque, ainda existe reserva, ainda existe margem, mas essa margem acaba. E quando acaba, o sistema começa a entrar em estresse. Agora os preços começam a reagir, não porque alguém decidiu aumentar, mas porque o acesso ficou mais difícil. E quando o acesso diminui, o valor sobe. E é aqui que o dinheiro começa a ser afetado de verdade, porque muita gente pensa que crise é só falta de produto, mas não é. Crise é perda de poder. Seu dinheiro continua lá, mas compra menos, muito menos. E isso muda completamente o jogo. Agora você precisa de mais dinheiro para manter o mesmo padrão, mas a renda não acompanha. E aí começa o aperto. Agora pensa no impacto disso no dia a dia. Alimentos mais caros, transporte mais caro, serviços mais caros. Tudo pressionando ao mesmo tempo. E isso cria um efeito em cadeia. As pessoas começam a cortar gastos. Empresas começam a perder receita. O consumo diminui. E o sistema desacelera ainda mais. Agora entra um fator ainda mais perigoso: confiança. Porque quando as pessoas percebem que o sistema está falhando, elas mudam completamente o comportamento. Param de gastar, param de investir, seguram dinheiro, tentam se proteger. E isso piora tudo, porque o sistema precisa de movimento. Sem movimento, ele trava. E quando trava, o impacto não fica no topo. Ele desce e chega até todo mundo, sem exceção. Agora, imagina isso acontecendo por vários dias seguidos, sem normalização, sem fluxo, sem previsibilidade. Empresas começam a atrasar pagamentos, fornecedores começam a pressionar, serviços começam a falhar. E o sistema financeiro começa a sentir, porque menos movimento significa menos dinheiro circulando. E menos dinheiro circulando significa mais risco. Agora os bancos começam a reagir. Ficam mais cautelosos, mais restritivos. E isso reduz ainda mais o crédito. E sem crédito, a economia trava ainda mais. Agora tudo começa a se conectar. Menos transporte, menos produto, mais caro, menos consumo, menos receita, mais risco. Isso cria um ciclo que se alimenta sozinho. E quanto mais ele avança, mais difícil fica de parar. E é exatamente aqui que a situação começa a ficar perigosa, porque quando o sistema entra nesse tipo de movimento, ele não desacelera sozinho. Ele precisa ser interrompido, controlado, estabilizado, mas nem sempre isso acontece a tempo. E quando não acontece, o impacto deixa de ser logístico e passa a ser econômico. E é nesse ponto que o seu dinheiro começa a sentir de verdade. Agora presta muita atenção, porque é aqui que tudo muda de verdade. Até agora. O que você viu foi o sistema começando a falhar, de forma lenta, quase invisível. Mas chega um momento em que isso acelera, e acelera rápido. Porque quando o sistema entra em estresse, as coisas deixam de ser previsíveis. Agora não é mais sobre atraso, não é mais sobre falta pontual, é sobre perda de controle. E quando o controle começa a falhar, o impacto muda de nível. Agora imagine esse cenário: vários dias de paralisação, transporte comprometido, distribuição falhando, empresas pressionadas e pessoas tentando se adaptar, mas o sistema não responde na mesma velocidade. E aí
que o problema se intensifica. Porque quanto mais tempo passa, mais difícil fica de normalizar. Agora entra o fator mais perigoso de todos: reação em massa. As pessoas começam a perceber que algo está errado. E quando percebem, não esperam, correm. Tentam garantir o que podem, compram mais, estocam, se protegem. E isso acelera tudo. O que já estava sob pressão entra em colapso mais rápido. Agora, os produtos não somem só por falta, somem por excesso de demanda. Agora, os preços não sobem só por custo, sobem por escassez. E isso muda completamente o cenário. Agora entra o impacto direto no seu dinheiro. Porque aqui é onde muita gente se engana. Acha que dinheiro é segurança, mas não é. Dinheiro só funciona quando o sistema funciona. Agora você tem dinheiro, mas não resolve. Você tem saldo, mas não garante acesso. Você tem renda, mas não mantém estabilidade. E isso muda completamente o jogo. Agora, não é mais sobre quanto você tem, é sobre o que você consegue fazer com isso. E quando essa relação quebra, o dinheiro perde função, perde força, perde valor. Agora imagine isso acontecendo ao mesmo tempo, em milhões de pessoas, empresas sem fluxo, mercados instáveis, serviços falhando e o sistema financeiro começando a sentir pressão. Agora, os bancos entram no jogo, ficam mais rígidos, mais cautelosos, mais restritivos. E isso reduz ainda mais o crédito. E sem crédito, a economia trava ainda mais. Agora tudo se conecta. Menos circulação, mais incerteza, mais risco. E isso cria um ambiente perigoso, porque quando o sistema entra nesse nível, ele não reage rápido. Ele demora. E enquanto demora, o impacto continua. Agora, volta para a pergunta inicial. Se o Brasil parar, seu dinheiro some. A resposta real é: ele perde valor, ele perde poder, ele perde utilidade. Isso pode acontecer muito mais rápido do que parece. Agora vem a pergunta mais importante. Você está preparado para isso? Porque quando a maioria percebe, já é tarde, já está acontecendo, já está afetando, e nesse momento não dá mais tempo de se preparar. Só dá tempo de reagir. E quem reage tarde sempre perde mais. Mas nem todo mundo perde, porque enquanto a maioria está tentando entender, alguns já entenderam, já se posicionaram, já se protegeram, e isso muda tudo. Porque em momentos como esse, informação vira vantagem e velocidade vira proteção. E é exatamente isso que vamos explorar no próximo vídeo. Quem realmente sofre primeiro e quem consegue sair na frente. Então, se você quer entender isso antes que aconteça, vale a pena acompanhar, porque quando o sistema balança, não é sobre sorte, é sobre preparo.